Mateus capítulo 20, versículo 1 diz assim: Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9h saiu outra vez, foi até a praça do mercado, viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3h, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5h, quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5h receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1h, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está aí com inveja somente porque eu fui bom para com ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Jesus. Quando eu era jovem, eu li um livro. O livro se chama Quando os Anjos Silenciaram, do Marcos Lucado. No livro ele conta como foi a última semana de Jesus. No começo do livro ele fala dessa parábola aqui. E recentemente aconteceu uma situação, me lembrei desse texto. E aí aquilo ficou fervendo no meu coração e eu entendi que o Senhor queria que eu trouxesse algo para a igreja, por isso que eu preparei esse texto para a gente compartilhar. No livro ele fala de um homem mexicano que estava trabalhando como imigrante nos Estados Unidos. E lá havia uma espécie de uma praça onde o pessoal que era diarista ficava, aguardando alguém contratar eles, chamar eles para fazer a diária. Esse homem estava lá e ele tinha levado seu sobrinho. Passou um carro, uma picape, uma caminhonete, e escolheu alguns, e eles não foram escolhidos. Aí houve imediatamente uma tristeza no coração deles. Daqui a pouco passou outro, até que chegou um momento que passou uma picape, e aí escolheu eles, vão trabalhar, combinou o salário do dia, montaram na caminhonete. Aí o sobrinho olhou para o tio dele, e o tio dele não estava conseguindo disfarçar o sorriso, feliz. Aí ele perguntou: o que foi, tio? É muito bom ser escolhido, né? O Marcos Lucado usa isso como introdução no livro, e eu acho que é apropriado porque a gente vai compartilhar nessa noite. Eu não sei se você já viu na rodovia, qualquer estrada por aí, tem uma placa feita à mão normalmente, de forma grosseira, escrito chapa. Quem já viu isso na rodovia? Levanta a mão. Chapa. Quem sabe o que é isso? Chapa é um grupo de pessoas, de homens normalmente, que se oferecem para o trabalho. Eles ficam ali, ponto de chapa. É o meu chapa.
O caminhoneiro passa por ali, e aí ele precisa descarregar o caminhão na cidade mais próxima, ou ali próximo. E aí ele vai, o pessoal está ali aguardando, ele chega, ele chama um ou dois, quantos forem necessários, e aí ele chama para trabalhar e combina o pagamento da diária. No comércio onde eu trabalho, sempre tem situações assim. Chega o pessoal com uniforme, e aí chega alguém sem uniforme. Aí eles falam, esse aqui é o chapa, a gente contratou para ajudar a descarregar o caminhão. A história que eu acabei de ler é uma parábola contada por Jesus de algo semelhante. Homens daquela época, eles ficavam em um determinado local, esperando alguém contratá-los para receber a diária daquele trabalho. É importante a gente destacar que esses homens provavelmente precisavam cuidar da família deles. Provavelmente, esses homens não tinham uma qualificação profissional. É possível que não. Eles são honestos o suficiente para estar ali e não fazer qualquer outro tipo de ato ou delito, como alguns optam fazer. Mas, sinceramente, o que essas pessoas fazem é trocar a força do braço pelo valor de uma diária. A lei de Moisés mandava fazer o pagamento da diária no dia, porque normalmente essas pessoas precisavam daquele dinheiro para sustentar a sua família. A parábola que Jesus conta é a seguinte: o dono de uma vinha saiu e ele passou por uma praça, e haviam muitos homens, ponto de chapa, homens esperando o trabalho, e ele escolheu alguns, levou para sua fazenda, para a lavoura, e combinou o pagamento referente a um dia de trabalho. Algumas versões mais antigas diz 1 denário. A versão que eu li diz 1 moeda de prata. É o pagamento referente a um dia de trabalho. Trabalhador braçal. Então, não é muita coisa. É um salário baixo, pequeno, é de um auxiliar, de um servente. Normalmente é aquela pessoa que faz bastante força. O dono daquela vinha combinou esse pagamento com ele, com aquele pessoal. Interessante que ele passa às 9 da manhã novamente, e ele encontra outro grupo, ou pessoas que estavam desde cedo ali, e ele chama mais um pouco. A história se repete ao meio-dia e às 3 da tarde. O que eu quero destacar em primeiro lugar é a felicidade de quem é escolhido. Como é bom ser escolhido. Quando Deus escolhe a gente para algo, para a gente fazer algo, traz uma satisfação tão grande no nosso coração. Quem exerce algum chamado, algum ministério, não importa o que seja. Eu vejo aqui, a minha vida toda é participando de igreja, e eu vejo pessoas fazendo as atividades mais variadas possível. Tem pessoas muito felizes, satisfeitas, se sentem realizadas, exercendo as atividades mais variadas. Outros parece que não faz muito feliz, não. O que a gente vê na história é que é muito bom ser escolhido. E o segundo ponto, a frustração de quem não é escolhido. Você já imaginou a sua dependência de ganhar um valor para você sustentar a sua família? De repente você tem filho, você tem esposa, você tem que fazer compra naquele dia, não tem o que comer, não tem o que jantar. E aí você está ali na expectativa, chega alguém que vai contratar, esse aqui é mais forte, esse aqui é mais jovem, esse aqui mais saudável, você não. Imagina a decepção dessas pessoas. O que me chama a atenção é a persistência desses homens. Porque eles eram contratados para trabalhar na diária, era um dia de serviço. O homem passa por ali às 9 da manhã e tem gente ali. Aí ele passa meio-dia e tem gente ali. E ele passa às 3 da tarde, e ele passa às 5 horas da tarde. O expediente normalmente acabava às 6. Não fazia sentido alguém estar esperando ali, na expectativa de ser contratado por uma diária, 5 horas da tarde. O que eu penso que provavelmente acontecia? Você já imaginou esse homem chegando em casa 10 horas da manhã e tendo que encarar a esposa? E aí, amor, conseguiu? Não. Hoje não. Não consegui. Não fui escolhido.
Outra pessoa foi escolhida, eu não. Hoje não tem criança em casa. Pai, nós vamos no mercado? Não. Nós não temos, não temos. Esses homens provavelmente continuavam ali, provavelmente para não ter que encarar a família, não ter que encarar os filhos. Tentavam de repente se esconder ali porque ali não tinha julgamento. Ali está todo mundo no mesmo barco. Ali é todo mundo igual. Está todo mundo precisando de um trabalho, de uma diária para sustentar a família. É todo mundo igual. Ali não tem doutor, não tem capacitação. É todo mundo na mesma situação. O que me chama a atenção nessa parábola é que o dono da fazenda não desiste de vir procurar trabalhadores. O que significa isso para nós? Deus não desiste de você, meu irmão. Pode ser que você já tenha desistido, pode ser que você já tenha aberto mão, largado mão. Hoje não vai dar. Agora, vamos ver que horas são? Não vai, hoje não vai. Eu tenho uma ótima notícia para você. O nosso Deus não desiste nunca. Jamais desiste. Ele chega lá às 5 horas da tarde. O que vocês estão fazendo aqui? Eu fico imaginando de repente o sentimento no coração deles, né? Tem uma fábula, não sei se já ouviram já, a fábula da raposa e das uvas. A fábula é a seguinte, ele vê, o Isaac sabe, né, Isaac? Na escola a gente aprende. A raposa viu um cacho de uvas bonito, grandão. Aí ela falou, eu nem queria muito, estava alto, não dava para alcançar. Não queria muito esse cacho de uvas não. Aí ela se vira, começa a andar, faz um barulho, alguma coisa caindo. Ela se vira rapidamente, vai, pega, mas é uma folha da videira. Não era o cacho de uvas. Eu fico imaginando esses homens de repente, quando alguém passava, vocês vão trabalhar uma empresa, vocês vão uma construção civil. Aí escolhe esse, está todo mundo ali, perfilado, né? Tomara que me escolha, tomara que me escolha. Esse não. Quem ficou, provavelmente, o comentário era o seguinte: nem é tão bom assim trabalhar, viu? Nesse lugar aí, esse é mal pagador. Acho que meio que para consolar o coração, sabe? Para se consolar, nem é tão bom trabalhar com esse patrão aí. Aí imagina se ele volta. Daqui um pouquinho, tá todo mundo quieto, esperando que ele te escolha. É a expectativa no coração de todos aqueles. E normalmente é a nossa perspectiva em relação a Deus. A gente quer ser escolhido. Eu nunca fui bom de futebol, vou ser sincero com vocês. Mas quando eu era mais jovem, eu era bem mais magro. E aí isso possibilitava, normalmente a gente sempre jogava com a igreja, com os irmãos da igreja. Aí tem os irmãos casados, mais velhos, mais gordinhos. E aí, por ser mais magro, tinha uma certa vantagem. Conforme o tempo foi passando, no começo eu era escolhido segundo, terceiro. Aí a idade foi aumentando, o peso foi aumentando. E agora, nas últimas vezes que eu fui, eles estavam decidindo se a gente jogava com um a menos ou se me chamava para o time. Era mais ou menos isso. Lógico que ali você já tem que ter uma consciência. Já tem que ter uma consciência de que eu não jogo futebol, então é natural não me escolherem. Agora a gente tem muita frustração em relação à família, quando somos esquecidos, em relação à igreja, em relação aos líderes da igreja. Há uma dor muito grande no coração das pessoas em relação ao esquecimento. É muito ruim se sentir invisível. Quando as pessoas pensam, ninguém me vê, Deus não me vê, Deus não me enxerga. Eu quero dizer para você que Deus ama você de uma maneira surpreendente, a ponto dele voltar às 5 horas da tarde. E não faz sentido contratar um trabalhador para diária nesse horário. Não tem vantagem nenhuma financeira. Quem já trabalhou em obra, assim, trabalho braçal,
5 horas da tarde, sabe o que está acontecendo com quem começou 6 horas da manhã? Está cansado, está lavando as ferramentas, já está, sabe, dando migué, já está se preparando para ir embora. Aí eu imagino o dono da fazenda: o que vocês estão fazendo aí? Ninguém nos chamou. Monta aqui, vamos lá. Aí monta essa galera. Aí imagina os olhares de quem está chegando 5 horas, tem o trajeto, então imagina 5h10, 5h15, vai encerrar o expediente 6 horas. O pessoal chegando de carroça, descendo, aquela disposição. O que tem para fazer aí? Eu acho que o sorriso não dá para controlar. Provavelmente se cruzou ali pessoas que estavam às 6 horas da manhã juntos. A galera que estava ali cedinho junto, que foi trabalhar, que foi escolhido para trabalhar o dia inteiro, então o olhar está cruzando. Então eu vejo gente muito feliz porque foi escolhida às 5 horas da tarde. E qual que é o sentimento que vocês acham que tem no pessoal que chegou às 6 horas da manhã? O que esse pessoal está fazendo aqui agora? Agora eles estão vindo? A igreja pode ser um lugar muito acolhedor para pessoas, e pode ser um lugar de muito preconceito. A igreja, os membros da igreja podem ter um olhar muito preconceituoso. Pintou, bordou, fez de tudo no mundo, agora vem na igreja. Será que não era esse o sentimento no coração dessas pessoas? Agora os bonitão chegam às 5 horas. Nós estamos numa noite, a gente está falando de salvação, de cura, de libertação, mas é necessário a gente vasculhar nosso coração, sondar o coração. Será que você não é uma pessoa assim? Que fica triste por causa da felicidade do outro, descontente porque o outro está bem? Eu fico imaginando o coração das pessoas que estão chegando 5 horas, e aí agora chega a parte mais importante do dia para quem trabalha. Vai receber o pagamento. O dono da fazenda fala assim: administrador, começa por quem chegou por último e paga o pagamento referente a uma diária. 5, trabalhou minutos, filinha para receber o pagamento. Está aqui o pagamento. Você trabalhou 1 hora, menos de 1 hora, você vai receber um dia inteiro. Você vai receber referente a 1 dia de trabalho. Gente, imagina a pessoa que precisa sustentar a família. Mas eu não mereço. Não, deve ter algum engano. Eu não trabalhei o dia inteiro. Eu trabalhei. Não, é o pagamento referente a 1 dia inteiro de trabalho. Imagina esse homem chegando em casa. Qual que é o assunto que ele vai conversar com a esposa dele? E aí, amor, conseguiu? Consegui, você não vai acreditar. Eu fiquei esperando. Parece que a minha esperança já até tinha ido embora. Não é que eu estava esperando alguém vir me chamar. Não, a minha esperança já tinha acabado. Eu não vim embora de vergonha. Eu não vim embora para ter que olhar para você e falar: eu não fui chamado. Eu fiquei lá, insisti, aí passa um homem, chama a gente 5 horas da tarde, e ele paga o valor referente a 1 dia inteiro de trabalho. A mulher: não tem como acreditar nisso. Não faz sentido. Na lógica humana não faz sentido. O que eu quero mostrar para vocês é que a graça de Deus não faz nenhum sentido para nós. Não faz sentido. Quando Deus chamou você, Ele não viu qualificações em você. Ele não viu algo especial. Não é porque você canta bem, porque você fala bem, não é porque você se relaciona bem, não é porque você é organizado, porque você é simpático. Não tem nada a ver com você. Deus te chamou por misericórdia, graça, amor, porque Ele te ama. Pede para alguém tentar explicar o amor, não tem como explicar. O marido está tentando explicar para a esposa está sem entender: não estou acreditando.
O assunto deles é a generosidade daquele homem. Pensa um pouquinho aí quando você chegou para servir a Jesus, como foi a sua vida. Eu estou conhecendo uma coisa que para mim não faz sentido. Um Deus que se fez servo, nasceu numa manjedoura, morreu na cruz, ressuscitou para me salvar. Não faz nenhum sentido. Eu vou na igreja, eu ouço coisas que muitas vezes me ofendem e eu saio feliz. Eu saio diferente, eu saio transformado. Parece não fazer sentido. É a mesma comparação de trabalhadores que chegam 5 horas para trabalhar e recebem o pagamento referente a um dia inteiro de serviço. O título que eu coloquei na mensagem dessa noite é: não tem nada a ver com você. O seu chamado, sua vocação, Deus escolheu você, Deus chamou você, Deus salvou você, não porque você é bonzinho ou porque você tem predicados, qualidades, é porque Ele é maravilhoso, Ele é surpreendente. Eu separei uma foto, vou pedir para o Henrique mostrar. A primeira vez que eu preguei, eu não tenho foto, mas eu tenho a segunda vez que eu preguei na minha vida, eu tenho uma foto. Olha lá. Acho que não está dando para ver muito bem, graças a Deus. Depois eu vou postar nas redes sociais. Eu tinha 17 quilos mais ou menos nessa foto aí. Eu tinha 15 anos nessa foto. Era obrigatório usar gravata, olha lá. Nós estávamos lá na igreja do Jardim Caraí. Irmãos, quando eu olho para aquela situação e para a situação de hoje, Jesus, o que o Senhor enxerga? O que o Senhor vê? O que o Senhor está vendo? Não faz nenhum sentido. Eu quero dizer para você nessa noite que você é o trabalhador das 5 horas da tarde. Você não tem qualidade nenhuma que chama a atenção dele. Tudo que ele faz em relação a você é por amor, é porque ele te ama. A salvação é por amor. A gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção dele. O que nós vamos oferecer para um Deus todo-poderoso, gente? O que nós temos na nossa mão para oferecer? 5 horas da tarde, o que nós vamos oferecer para esse patrão? Nada. Nós não temos nada. Eu vejo às vezes as pessoas pregando: você tem que pagar o preço. Você não é curado porque você não pagou o preço. Como é que nós vamos retribuir esse amor, gente? Paulo diz: o amor de Cristo me constrange, me ofende. O amor de Jesus Cristo, ele constrange a gente. O que Jesus viu em nós, irmãos? O que Jesus viu em você? É por isso que você não pode fazer julgamento. Se você chegou 3 horas, você não pode olhar para quem chegou 5 horas e agora está chegando bonitão, agora está chegando belezão, era daqui, saiu, fez não sei o que, aprontou, agora está querendo voltar. Se Jesus Cristo não está fazendo esse julgamento, você acha que é direito seu fazer esse julgamento? Deus nos salva exclusivamente por graça. Deus nos cura exclusivamente pela graça dele, o favor que não merecemos. Não existe nada em nós que possa atraí-lo, nada. Os homens das 6 horas da manhã ficaram revoltados. Trabalhamos o dia inteiro no sol quente. Quanto é que eu combinei com vocês? Um dia de serviço. Sinceramente, não era para ele estar feliz? Eles também foram escolhidos. Eles também tinham o dinheiro para comprar o sustento da família, da casa. Mas não. Alguns, para ser feliz, o outro tem que estar chorando, o outro tem que estar triste, tem que estar desanimado. Para a luz brilhar, a luz dele brilhar, o outro tem que estar apagado. O dicionário diz que inveja é o descontentamento ou tristeza por causa da felicidade do outro. Na história aqui, as pessoas mais gratas é quem chega às 5 horas. Por quê? Porque eles reconhecem que eles não fizeram nada para receber aquilo.
Você quer ser grato em relação a Deus? Entenda, tudo que você tem, Ele te deu porque Ele é bom. Não existe merecimento seu. Você acha que é porque você trabalhou, e porque você sabe lidar com o dinheiro, e porque você é especial, e porque você tem uma lista de contatos. Mas não é o que a palavra do Senhor diz. Para a gente encerrar essa palavra, Jesus estava sendo crucificado. Ao lado dele haviam dois ladrões. Dois ladrões. Qualquer ser humano condenaria esses homens. O da esquerda diz: o Senhor não é o Filho de Deus? Ele está ouvindo isso. Os fariseus estão dizendo, os incrédulos estão dizendo, e o ladrão está ouvindo isso. O Senhor não é o Filho de Deus? Tinha uma placa em cima da cabeça de Jesus pregada: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Estava escrito em hebraico, em grego e em romano. 3 línguas estava escrito. O Senhor não é o Rei dos Judeus? Se livra, sai daí. O Senhor não é o Filho de Deus? Se salva, salva a gente. O da direita tem um posicionamento diferente. Ele está ali, ele não conhece Jesus ainda. O que ele está vendo é um homem apanhando muito. Está sendo açoitado, está sendo violentado. Aí ele ouve aquele homem falar algumas palavras. Primeiro: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É o que o ladrão está ouvindo. Aí ele pede um pouco de água, porque ele perdeu muito sangue. A crucificação de Jesus não é igual à crucificação dos outros. Os outros não eram açoitados, não tinha coroa de espinho na cabeça de todo mundo. Tinha na de Jesus, para eles zombarem pelo fato de Jesus ser o Rei dos Judeus. Jesus está perdendo sangue, eu preciso de água, eu quero água. Aí o pessoal entrega vinagre para ele. O soldado está assistindo, ele está presenciando tudo isso. Jesus chama a mãe dele e fala: mulher, eis aí o teu filho. Para João: João, cuida dessa mulher aí para mim. Como é que morrendo alguém está preocupado com isso, gente? O ladrão, ou ex-ladrão, a gente chama de ladrão, mas ele é ex-ladrão, está ali presenciando tudo isso. Não é possível, não é possível que esse homem seja da mesma classe que nós. Ele olha para o amigo dele e fala assim: ó, é o seguinte, nós dois merecemos estar aqui. Ele já reconhece que ele é pecador. Eu sou pecador, eu mereço esse castigo. Você merece esse castigo, eu estava junto com você. Agora esse homem, que mal que ele fez? Eu sou pecador, Jesus é santo. Aí ele olha para Jesus: quando o Senhor entrar no seu reino, lembre-se de mim. Jesus está ali, sem ar, sofrendo, pregado na cruz. Ele olha para o ladrão e diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por essa história. Era 5 horas da tarde. Estava acabando o expediente dele, acabando o tempo dele. Jesus inaugurou o paraíso dele com um ladrão, com um malfeitor, arrependido, perdoado. Olha para o seu relógio nessa noite. Olha para o seu relógio. Você consegue garantir que amanhã você vai estar vivo? Que no fim do ano você vai fazer festa e vai rever amigos? Você consegue garantir? Esse ladrão vê a iminência da morte, a necessidade iminente de que eu preciso ter um relacionamento com esse homem salvador. É possível que você esteja ouvindo isso a sua vida inteira, e nessa noite eu vou oferecer mais uma vez. É 5 horas da tarde, e o dono da vinha está dizendo: vamos trabalhar, vem comigo. Mas é 5 horas, teve gente que chegou 6 horas da manhã. Eu estou te chamando, eu estou te escolhendo, mas eu não mereço. É exatamente assim o relacionamento entre o homem pecador e o Deus santo e perfeito. É desse jeito. Eu peço que a equipe de louvor venha aqui, por favor, para a gente cantar um hino. E vocês se coloquem em pé. Nós vamos cantar um trecho de um hino, na sequência nós vamos orar. Eu prometo para vocês que a gente não vai demorar, é coisa rápida, mas eu sinto a presença do Espírito Santo. O nosso Deus salva os miseráveis, os desprezados, os excluídos,
os desgraçados, os marginalizados, os escanteados. Ele salva. Ele salvou um gadareno. Ninguém queria ter um endemoniado perto de casa. Ele vai até o gadareno para libertar ele. As pessoas querem apedrejar uma mulher por ter sido pega em adultério, e Jesus quer perdoá-la. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. A viúva já conhecia aquele caminho, já tinha passado por ali, já tinha enterrado o marido. Jesus está sempre de olho naquele que é desprezado, naquele que é humilhado. Jesus encerra a parábola dizendo: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. É o reino invertido, irmãos. É o reino de ponta cabeça. Não tem mérito no ser humano aqui nessa história. É o mérito exclusivo do nosso Deus. Feche os seus olhos, cante essa canção. O Senhor é grande, Senhor. O Senhor é poderoso. Quem é semelhante a Ti? Salva pessoas aqui nessa noite, Senhor. Liberta o oprimido. Aquele que estiver cansado e sobrecarregado, alivia o peso, o fardo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, toca no coração das pessoas. Tu és grande, Senhor. Shadarabakarrabashi. Suidebashi. Espírito Santo, flua, flua. você ore neste momento. Eu sinto a tua presença aqui neste lugar, Senhor. Não existe mérito, Senhor. Não existe mérito. Esse irmão não merece isso, Senhor. É porque o Senhor é bondoso, é gracioso, misericordioso, compassivo.
compassivo. Toca nesse homem, nessa mulher. Shadarabakarabashai. Quantos estão sofrendo, Senhor? Tua palavra diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Alguns já estão fracos, Senhor, desesperançados. Para mim acabou. Não tem mais jeito, não tem mais volta. Alguns estavam com vergonha de encarar algumas pessoas. Como aqueles homens, como é que eu vou olhar para minha esposa? Eu não consegui. Hoje não deu. Não me chamaram, não consegui. Jesus Cristo de Nazaré, toca nessas pessoas. Toca nesse homem, nessa mulher. Shadarai, Adekarabashai. Há uma unção sobre nós, igreja. Feche os seus olhos. Shadarabakarabashai. Toca, Senhor, toca. Espírito Santo de Deus, cura o enfermo, liberta o cativo. Restaura, Senhor, os relacionamentos. Para mim não tem mais jeito, não tem mais volta. Escreve uma nova história, Senhor. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que muitas pessoas vão sair daqui nessa noite como os trabalhadores às 5 horas da tarde, ao receber o salário referente a um dia inteiro de trabalho, felizes. Vai ser difícil segurar o sorriso, irmão. Vai ser difícil segurar o sorriso, irmã. Shadarabakarabashai. Felicidade, alegria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor está chamando. O Senhor está convocando. Não tem nada a ver com você. É tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Shadarabakarabashai. Não é porque você é bom. Não é porque você é especialista. Ele é bom. Ele é generoso, amoroso, misericordioso. Eu quero oferecer para você uma oportunidade, se você quiser, voluntariamente. Eu estou oferecendo para as pessoas que quiserem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele ladrão na cruz fez, como aqueles trabalhadores das 5 horas que aceitaram o chamado fizeram. Se você quiser aceitar Jesus, você vai sair do seu lugar nesse instante. Você vai vir aqui na frente, eu vou orar por você. Se você sente a necessidade de se reconciliar com Jesus, se você já serviu ao Senhor Jesus e você está sentindo o seu coração queimar, o Espírito Santo está falando com você, Jesus está batendo na sua porta e você quer publicamente reconhecer isso, eu estou oferecendo a você. Nós temos uma pessoa entregando a sua vida a Jesus. Eu quero saber aonde está a segunda pessoa. Olha para o seu relógio, irmão. São 5 horas da tarde. O tempo de todos está acabando. Shadarabakarabashai. Cheio. Eu vou oferecer mais uma vez. Se você quiser entregar a sua vida ou se reconciliar, talvez você estivesse esperando uma pessoa. Se alguém for, eu vou. Pois é, já temos uma pessoa. Nós temos a segunda pessoa. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso, compassivo. Quem é semelhante a Ti? A Tua graça nos invade, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, Jesus Cristo. Engrandecemos o Teu nome. Glória a Deus. Nós vamos orar por essas pessoas. O Senhor eu já conheço.
Meus parabéns, Deus te abençoe. O senhor eu já conheço, e você eu não conheço ainda. Qual é o seu nome? Luana? Você já fez isso alguma vez na sua vida ou essa é a primeira vez? Já? Já serviu a Jesus em outro lugar? Muito bem. Então nós vamos orar. Luana, Jurandir, eu chamo de Theo, é Theo? Muito bem. Estenda suas mãos para cá. Vocês são responsáveis neste momento. Está havendo uma festa no céu diante dos anjos. Há uma alegria em nosso coração, e essa alegria é compartilhada no mundo espiritual. Jesus Cristo, essas 3 pessoas estão assumindo um compromisso com o Senhor Jesus publicamente diante dessas testemunhas. Eu oro por eles nesse instante. Escreve o nome deles no livro da vida, da salvação neste momento. Espírito Santo, invada o coração dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, invada a casa deles. Que o Senhor tome posse da vida deles, da família, da casa, de tudo. Escreva uma nova história. O nosso adversário vai tentar fazer acusações, relembrar coisas do passado. Em nome do Senhor Jesus, todos os pecados estão sendo perdoados. O passado está sendo apagado. É uma nova história sendo reescrita nessa noite. O Senhor chamou essas pessoas. Já é tarde do dia e eles ouviram o teu chamado, Senhor. Obrigado por isso. Nós recebemos essas pessoas na família de Jesus Cristo, com júbilo, com alegria. Em nome do Senhor Jesus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Seja louvado. Alguns meses, eu não sei quanto tempo, lá no meu trabalho, o Jurandir, lembra que nós estávamos conversando?